Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. Hoje vamos falar sobre cães, mais precisamente sobre a alimentação desses cães, já que recentemente nós tivemos a informação de que alguns petiscos causaram problemas para cachorros, principalmente a morte de alguns cães. E para isso nós estamos recebendo aqui em formato virtual a veterinária Bruna Lopes. Bruna, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, André. É sempre um prazer conversar com vocês e elucidar um pouquinho, né, da vidinha dos cães, dos gatos, o que eu puder colaborar, estou à disposição. Muito bem. Ô, Bruna, a gente, como eu citei aqui, houve recentemente algumas empresas que chegaram a ser até interditadas por conta de petiscos contaminados, esse foi o termo utilizado, né? O que se sabe, e agora recentemente teve mais um caso, né? O que se sabe disso até o momento? O que estaria causando a morte ou problemas para esses animais, Bruno? Isso, André, a gente teve uma triste realidade recente aí, que foram mais de 45 mil animais que vieram a óbito, infelizmente, né, causado pela contaminação dos petiscos pelo etileno-glicol, ou propioetileno-glicol, né? Ele nada mais é do que um álcool na sua forma para a indústria alimentícia, desenvolvido para a indústria alimentícia. Ele é usado também como conservador para alimentos no congelamento, né? E também como conservante. Então, ele é comum a gente encontrar em alguns petiscos, inclusive em alguns alimentos industrializados para cães e gatos. Qual que é o problema disso? Onde que entra a dinâmica da contaminação? A fonte da matéria-prima. Então, essa matéria-prima, ela foi mudada, o seu radical químico, ele foi alterado e virou o metiletileno-glicol. Esse metiletileno-glicol é que causou a contaminação, né, desses petiscos, gravemente, afetando aí, infelizmente, esses cães, levando à morte deles, tá? Então, naturalmente, tudo que acontece de uma maneira equilibrada e, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é um mapa, que é o órgão regularizador de todos esses produtos. Hoje, o que a gente teve? A gente teve aí uma prova de que a contaminação foi ocasionada por uma matéria-prima indesejada. Ou seja, a fonte da matéria-prima, esse álcool utilizado, não foi de uma boa procedência. Tá? Então, isso já ficou claro que foi usado aí por todas essas indústrias, a mesma fonte, a mesma base. Então, isso sim que gerou toda essa tragédia aí, que culminou com essa morte dos animaizinhos. Que coisa, né? Assustador, né? Como avaliar isso, Bruna? Não sei se o termo irresponsabilidade é possível, que já que se veio de uma única fonte, né? Como avaliar isso? Uma fatalidade? Qual que é a sua opinião nesse sentido? Minha opinião é que foi sim uma fatalidade, porque, veja, André, eu acho que algumas indústrias, né, teve aí pandemia, tiveram várias circunstâncias que ajudaram, corroboraram para as pessoas reduzirem o custo. Então, talvez, né, não estou aqui, não sou eu que vou julgar isso, temos um órgão especializado aí, com muitos profissionais que vão nos dizer o que de fato aconteceu, que ainda não está realmente 100% esclarecido, mas entendo que, de repente, a título de economia, buscou uma matéria-prima de uma menor qualidade, levando a todo esse processo, tá? Isso é o que eu creio como médica veterinária, porque quando a gente tem fontes confiáveis, né, fidedignas, raramente a gente tem esse tipo de fatalidade, né? Quando a gente mantém o mesmo padrão, sabendo de onde a gente compra a matéria-prima adequada, de um fornecedor adequado, as chances são muito menores. Então, eu creio que foi uma fatalidade, mas com um risco aí não calculado, eu diria. Entendi. Agora, com relação aos donos de animais, os tutores, né? Puxa, agora então eu não posso mais dar petisco para o meu animal, agora eu vou ficar com o pé atrás em todas as marcas. Como fazer nesse caso? O ideal é radicalizar mesmo ou existem alternativas, doutora Bruna? Então, existem alternativas, André, inclusive eu cito as naturais, né? Os tutores que estão com muito receio, eu fui muito procurada e muitos deles perguntaram, me questionaram, eu recebi um bombardeio aqui na rede social positivo, me perguntando, questionando se a gente trabalhava com essas marcas em questão. Felizmente, a gente não trabalhava,
tá? Eu trabalho com os produtos de uma linha um pouquinho diferente dessas que foram anunciadas. Eu gosto de uma linha um pouquinho mais natural, então eu prefiro optar por petiscos mais naturais. Eu trabalho com linhas veganas, com linhas naturais que são feitas de frutas mesmo, ou carne desidratada, que tem pouco essa mistura do que a gente chama o famoso bifinho, o bifinho comum. Então, eu, como médica veterinária, eu prefiro orientar os tutores o que eu gostaria de fazer com os meus animais, né? Então, o que eu faria com os meus, eu faço com os meus pacientes. Então, eu indico normalmente esses petiscos, tá? Então, aqui no meu caso, eu não tive problema, graças a Deus, e orientei e expliquei da mesma maneira que estou explicando a vocês, mas também aos que têm muito receio e um excesso de... Eu sugeri dar os petiscos naturais, o que seriam cenourinha baby, pepino, frutas que são muito palatáveis para os cães, altamente ricas em vitaminas e sais minerais. Eu sempre recomendo alguns grupos de frutas, exceto as cítricas, para a gente não acidificar a urina, para a gente não ter problemas de cistite e até mesmo gastrites. Então, eu indico, eu chamo de um grupo dos 5 que eu adoro, que é manga, banana, pera, melancia e melão. Eu adoro essas 5 frutas e agora que está entrando o verão, eles amam deixar um melãozinho na geladeira, uma melancia, a gente hidrata o paciente, a gente oferece um petisco e a gente também nutre esse animalzinho de forma segura. Então, seria uma alternativa. Eu acho que seria um pouco injusto a indústria de quem trabalha matéria-prima reguladas e trabalhando aí com os órgãos reguladores adequadamente, eu acho que seria um pouco injusto, mas a gente tem alternativa e alternativas naturais saudáveis. É necessário essa inserção de outros alimentos? Porque, por exemplo, tem animais que fazem as refeições apenas com a ração comum mesmo. Aí põe na hora do almoço, depois próximo à janta, são 2 refeições durante o dia. Isso é suficiente? Ou seja, é necessário a inserção desses outros alimentos na dieta do animal, como os petiscos, os bifinhos, aqueles outros tipos de petisco que tem, ou então mesmo a fruta, isso é benéfico para o animal? É necessário? Olha, André, necessário é uma palavra que eu diria que os tutores não levam muito à risca, porque, veja, eles gostam de estar com o cãozinho ali no café da manhã, então muitas vezes eles me perguntam, posso dar um pãozinho? Aí a minha sugestão, você também come fruta? Dê a fruta e pula o pãozinho. Por quê? Porque o carboidrato pode sim ser maléfico em excesso. Pacientes com obesidade, né, pacientes que a gente consegue um acúmulo de doença periodontal precoce. O carboidrato a gente já tem na ração, ou na alimentação natural, a gente já tem no arroz, na batata. Então, eu poupo essa parte, mas eu entendo que eles querem que hoje em dia, porque o cão ele é parte da família, né? Não tem como a gente negar. Então, eles querem a participação do cãozinho. Eles dizem assim, ai, doutora, mas eu fico com dó. Então, eu penso aqui internamente, no meu coração, eu tenho dó depois das consequências de uma má alimentação, de uma alimentação descontrolada. Mas o que eu explico para eles com argumentos é: faça para você, faça para o seu cãozinho o que você faria para você. Ah, mas eu adoro um pãozinho. Sim, eles são carnívoros, a gente trabalha com a dieta diferente do humano, a gente pode fazer semelhante, mas não é igual. Então, me escutem, por favor, e sigam as recomendações, né? Mas, então, vamos para a parte do necessário. Agora, é importante para cães pequenininhos, cães miniatura, eles têm um metabolismo muito acelerado. Então, a minha sugestão, ou a gente divide a quantidade diária dessa ração em 3, não em 2 etapas, ou podemos sim dar um petisquinho natural nos intervalos. Então, dá o café da manhã e o jantar, e no almoço dá um petisco natural, uma fruta, né? Até mesmo iogurte sem lactose, eu recomendo para aqueles que amam iogurte, porque existem os casos, iogurte sem lactose, para a gente não ter interferência em intestino, porque a lactose que a gente comenta é a lactose da vaca, não é do cão. Por isso tem também essa distinção, mas sim, não tem nenhum problema, André, contanto que tenha orientação do veterinário de confiança e com os alimentos adequados. Que bom, uma boa orientação aqui para quem quer buscar alternativas. Agora, doutora, com relação ao que a gente falou no começo, do etilenoglicol, que foi o causador aí da intoxicação dos animais,
isso provavelmente tenha sido sanado, já que tivemos uma, duas, mais aí denúncias, né? Eu acredito que, na sua visão, está controlado isso ou ainda há preocupação? É preciso esperar mais um pouco para normalizar o consumo desse tipo de petisco? André, o problema estacional que é precoce, né? Eu acho que nós temos aí o mercado pulverizado de pet shops, muito pet shops estendidos aí ao longo do nosso país. A gente talvez não consiga um controle absoluto. Então, dizer que nós estamos seguros ainda é cedo. Mas eu acredito que o órgão que temos, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, ele é um órgão sério, com veterinários colegas aí capacitados, treinados e orientados para que assumam, né, toda essa frente de combate aí ao que aconteceu. No entanto, minha humilde opinião é que ainda estamos sob júdice, né? A gente ainda está aí esperando que tenha uma solução, que tenha uma resposta 100%, mas ainda é um quadro reservado, um prognóstico reservado, que eu diria que vale a pena esperar um pouquinho mais aí para ter 100% da certeza. Tá certo, doutora Bruna Lopes, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, falando sobre os petiscos contaminados. Isso não só falando isso, mas o importante, trazendo orientações para a substituição no dia a dia, principalmente por produtos naturais. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, André. Bauru, minha terra do coração, estou sempre aqui à disposição para vocês. Obrigado à doutora Bruna e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.